Olá, está começando mais um programa Saúde em Foco. Nesta quarta-feira nós vamos falar sobre dengue. O assunto hoje é informação sobre essa doença que está em grau elevado no Brasil e que está preocupando tanta gente. Então nós convidamos a médica infectologista, doutora Maria Elisa Jacob, para falar um pouco sobre o transmissor, o que a gente tem que fazer para ajudar que essa doença não cause tanto mal. Oi, Maria Elisa, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Nós estamos num momento crítico, doutora Maria Elisa. Sim, muito crítico. Eu que agradeço, a oportunidade. A gente está vivendo agora um momento bastante crítico, com elevação muito importante, dos casos de dengue nesses últimos dias, nas últimas semanas, que é uma coisa bastante preocupante, porque é uma doença que tem potencial de gravidade. Aqui em Mococa, como é que nós estamos? O hospital tem muitos casos ou não tem internação? Tem internação. Apesar de não ter muitos casos, a gente vem percebendo que as internações estão começando a acontecer. Então, a internação, ela é necessária nos casos mais graves. Então, como os casos graves correspondem a uma pequena porcentagem do total geral, então a gente imagina realmente que existem muitos casos na cidade. Agora, mais criança ou mais adulto? Aqui na nossa cidade sempre é mais adulto, nesse momento também mais adulto. Mas por que a vacinação vai ser dirigida a criança e adolescente e não nessa primeira etapa? Porque, apesar de não ser a nossa realidade aqui no local, mas é a realidade no Brasil. No Brasil, a realidade assim global, que o Ministério da Saúde encontrou, esses dados, que o principal problema era nessa faixa etária. Então a vacina contra a dengue não chegou, mas chega agora em fevereiro para poucas pessoas. Sim, para poucas pessoas. Primeiro que ela vai chegar só nos centros maiores, cidades com mais de 100 mil habitantes. E segundo que vai ser inicialmente para essa faixa etária de 10 até 14 anos e 11 meses e 29 dias, que é a faixa etária que foi encontrado o maior problema, segundo o Ministério da Saúde, e um número restrito porque o laboratório ainda não tem um contingente suficiente de doses da vacina. Cada pessoa que você vai imunizar, ela precisa de 2 doses. Então, você não pode fazer a primeira dose sem ter certeza que você vai ter a segunda, porque depois você vai ter perdido essa segunda dose. Então, o contingente que o laboratório fornece, ainda você pode utilizar metade só do número de pessoas. Então é muito pouco. Para o Brasil, para as dimensões continentais do nosso país, é muito pouca. E a previsão de chegada, de produção de vacina pelo Butantan é só o ano que vem. Sim, é uma coisa ainda demorada. Se não me engano, o número de doses liberadas pelo laboratório é em torno de 6,5 milhões. Mais um milhão que o laboratório doou, então não vai dar 8 milhões de doses. Não vai dar. Agora, doutora Maria Elisa, vamos falar dos sintomas. Como é que a pessoa percebe que ela está com dengue? O que ela sente? Os sintomas mais frequentes são dor de cabeça, febre, que pode ser uma febre alta, mas tem pessoas que têm febre baixa também, e dor no corpo. Esses são os mais evidentes, Então, geralmente, pessoa que mora em cidade, que já enfrentou surtos de dengue, já sabe, febre, dor de cabeça e dor no corpo. Diferenciar da gripe, que a gripe também tem febre, dor de cabeça e dor no corpo, só que a gripe vem com sintomas respiratórios. E a dengue, o nariz entupido, etc. Não é o caso da dengue. Isso. Mas diz que dá enjoo também, a pessoa parece que não consegue comer. Esses que eu falei são os principais, mas a pessoa pode ter enjoo, pode ter diarreia, Então esses são os sintomas comuns à maioria das pessoas, e tem os outros sintomas que já pressupõem algum indício de agravamento da doença. Agora, doutora Maria Elisa, a pessoa está com todos esses sintomas, ela tem que procurar um médico. Existe o remédio? O que o médico vai fazer com esse paciente com dengue? Sim, ela precisa procurar o médico por causa justamente do risco de agravamento da doença. Então, a principal conduta na dengue é a hidratação.
Então, inicialmente, essa hidratação pode ser feita por via oral mesmo, com água, qualquer tipo de líquido, né, não alcoólico, pode ser feita essa hidratação. Mas a pessoa precisa procurar o médico, porque o médico vai detectar se ele é um potencial, tem uma um potencial para agravar. Uma complicação para agravar. Né? Então ele vai fazer pelo menos um hemograma, ele vai fazer um exame para ver, né, para comprovar a dengue. A gente tem 2 tipos de exame, um que é feito até o 3º dia dos sintomas e o outro que é feito a partir do 7º dia. Onde eu faço esse exame para ver se eu estou com dengue? Quando você procura o atendimento médico, é solicitado, daí tem o laboratório do SUS e se for ao médico também no consultório, os laboratórios aqui todos fazem. E parece que a farmácia também tem uma farmácia aqui em Mococa que está fazendo esse teste. E o teste é em 10 minutos, fica pronto? Não? No laboratório demora um pouco mais. Um pouco mais. Mas é importante saber assim que até o 3º dia dos sintomas tem um exame que é o NS1, que ele detecta uma partícula do vírus. Certo. Né? Do 4º até o 7º dia não tem exame para você fazer que vai dar um resultado confiável. Pode dar falso negativo tanto um quanto o outro. Aí se você então já passou de 3 dias, você vai ter que esperar depois do 7º dia para fazer aí a sorologia, que é o tempo que o organismo demora para produzir os anticorpos. Mas nós estamos vamos falar assim, num momento de guerra, entre aspas, e como nós vivemos lá atrás na Covid. Sim, só que é diferente, né? Por quê? Porque a dengue ela não passa de uma pessoa para outra. E o problema da Covid é que ele é altamente transmissível de pessoa a pessoa. E a dengue não, ela necessita do vetor, que é o mosquito. Certo. Né? Então não é uma transmissão, é fácil a transmissão, mas não é exatamente como a de Covid. Agora, o que é a dengue hemorrágica? Porque essa é a que mata, ou a dengue mata, ou só a dengue hemorrágica que é a mais grave? Hoje a gente não precisa nem ser hemorrágica, não precisa ser hemorragia para ela ser letal. Né? Então a gente tem as classificações da dengue de acordo com os sintomas e a gravidade. Então hoje a gente fala assim em dengue com sinais de alerta, né? E depois a febre hemorrágica da dengue. Então dengue com sinais de alerta, né? Os sintomas seria aquela pessoa que apresenta muita tontura, que ao se levantar ela sente que a pressão cai ou ela tem uma ameaça de desmaio. E geralmente isso acontece em quem está tendo mais falta de líquido, quem não está ingerindo líquido porque está vomitando. Vai sentir os sintomas mais fortemente. Porque não tem fome, não tem vontade de ingerir líquido ou está vomitando, né? Então, ou aparecimento de manchas ou algum sangramento de mucosa. Agora, na verdade, quem tem dengue está com vírus no corpo. Sim, o vírus fica no corpo aproximadamente 7 dias, né? Que é o período médio que o vírus fica circulando, mas a partir do momento que ele se instalou no organismo, ele vai desencadear um processo inflamatório que no caso, nesses casos mais graves, ele é um processo que ele vai se estender por muito mais de 7 dias. Então o vírus pode até não estar lá mais, mas ele já desencadeou um processo que vai continuar. Certo, então o transmissor da dengue é o Aedes aegypti, que é um mosquito. Quando ele pica a pessoa, ele injeta o vírus. É Sim, isso? o mosquito ele tem que estar infectado. Então, como que ele está infectado? Então, a gente conhece, né, o Aedes aegypti, todo mundo sabe que é aquele mosquito que tem as listrinhas brancas nas perninhas e no dorso. Ele é tamanho do pernilongo normal ou ele é maior? É igual a um pernilongo normal, do mesmo tamanho, a mesma conformação. A diferença é que ele tem as listrinhas brancas no dorso e nas perninhas. Certo. Né? Então, ele é um mosquito que ele tem um hábito, assim, ele é um mosquito urbano, né? Muito difícil ele ser encontrado em zona rural. Então, ele gosta, assim, de grandes centros, lugares que tem muitas pessoas, né? E ele é um mosquito de hábito diurno, ele costuma picar mais durante o dia, mas ele pode picar à noite. Vamos supor que o mosquito ficou lá na sua casa, você trabalhou o dia todo e tinha um mosquitinho lá dentro. Então aquele mosquito ele tá ali procurando alguém para picar, para ele poder sobreviver. E aí você chega à noite em casa, ele vai picar. Então é predominantemente durante o dia, mas pode acontecer também durante a noite. Certo. Agora, doutora Maria Elisa, como médica infectologista, eu não sei se você está ligada ao SUS também, né? Sim. Agora, por exemplo, mococa.
a gente observa lixo, a gente vê as praças cheias de prato, de copo, de garrafa, aquele prato de isopor, então, e mato. Isso daí é o que eles querem. É a porta de entrada, que seria o ambiente quente, que é aqui, a claridade e uma água parada, tá perfeito. Aí esse mosquito, ele vai picar uma pessoa que está doente, ele vai adquirir o vírus e a partir daí, quando ele picar outras pessoas, ele vai transmitir o vírus. Certo. Né? E ele vai gostar de água parada, e geralmente é água limpa mesmo. E a prefeitura, porque o Ministério da Saúde, através da Secretaria Estadual, ela tem que dar uma assistência para os municípios. Ou a prefeitura teria que fazer tudo isso sozinha, porque... Algumas ações são da prefeitura, algumas ações são do Ministério da Saúde ou da Secretaria Estadual de Saúde, mas boa parte das ações são da população mesmo. Né? Porque se a população não age, não tem como ter controle. Porque o poder público não tem como controlar todos os focos. Então, assim, eu lembro, muitas vezes as pessoas falam assim, na minha casa tá cheio de mosquito da dengue, vou ligar lá na SUSEM. Não, você tem que ser o vigia da sua casa. Tem até um material do Ministério da Saúde que eles preconizam que 10 minutos por semana para você fazer o rastreio na sua casa. Na sua casa. Né? Então tem uma orientação no site do Ministério da Saúde desses 10 minutos por semana que seriam suficientes. Então se a pessoa não cuidar da casa dela, se o vizinho não cuidou da casa dele, não tem como o poder público também resolver o problema. Então a dica não, é regra, nós temos que cuidar dos terrenos, do lixo, dos vasos, coisas assim simples, piscina, do ralo que acumula água embaixo, né, manter piscina limpa, aqueles vasos que tem pratinho embaixo de colocar areia, plantas que acumulam água, né, bromélia, alguns outros tipos de planta, também tomar cuidado. Algumas reservatórios que a gente tem em casa, então tem gente que tem pia que fica acumulado água, porque ele gosta de água limpa, não precisa água estar suja. Então, mas por que é tão difícil as pessoas entenderem que precisa cada um fazer a sua parte? Eu acho que é um problema cultural mesmo, assim, de educação, que agora que a gente tem assim, né, a introdução desses temas assim nas escolas, mas eu acho que é um problema de educação mesmo, assim, né, que vem lá da infância mesmo. Então a dengue, aqui em Mococa, a gente sabe de casos, como a médica que está falando, mas cabe a cada um, não é problema da prefeitura não, cabe a cada um cuidar da limpeza e... Sim, a prefeitura tem as ações dela. Então, aquele fumacê. Aquilo lá faz tempo que não vem mais, né? Então, aquilo lá depende do Ministério da Saúde, porque a prefeitura... Liberar, de ter também o contingente. Então, não é assim, achar que o fumacê vai resolver o problema. Porque também, se passar o fumacê e você não tirou os seus criadouros, você também não vai resolver o problema. Porque aquilo lá não vai matar. Sim, a prefeitura, ela tem a sua parte, sim, né, em relação aos terrenos que são públicos, né, as áreas públicas, sim. Mas as casas, as áreas particulares são a responsabilidade dos donos. Não. E aí cabe o que, nesse momento, a vigilância sanitária de Mococa? O que ela tem que fazer? Então, a vigilância, ela vai monitorando os bairros que têm maior prevalência e quando é detectado um número maior de casos em determinado bairro, é indicado o fumacê ou até a ajuda dos agentes da SUSEM na eliminação desses focos. A responsável pela vigilância epidemiológica é a doutora Joana. Eu não trabalho lá no município nessa parte, né? Na parte do SUS eu fico com os pacientes internados, mas as ações da SUSEM, da vigilância, são de controle de foco. Certo. Então, se uma população de um bairro está tendo uma incidência muito grande de dengue, a prefeitura vai agir na ajuda desse controle de foco. Certo, mas aí no caso, por exemplo, em Mococa, eu tenho condição, existe um levantamento de quantos casos, qual é o bairro, isso aí cabe à vigilância sanitária descobrir qual é o bairro que está mais contaminado? Sim, porque a vigilância vai monitorando. Então, como que a vigilância monitora? Então, se o paciente ele vai ser atendido no pronto-socorro, esse paciente ele vai ser notificado, tem uma notificação que a gente preenche. E se ele vai no consultório particular, o médico do consultório também
é uma coisa que é obrigatória preencher essa notificação, porque só assim a vigilância vai saber qual o bairro. Aí, no momento, assim, em Mococa, o bairro, pelo que eu tive de informação da vigilância do município, que tem bastante casos, é na Coab 2, né? E ali perto da Aparecida, aqueles bairros mais ali em cima. Mas já tem em todos os bairros, já não é uma coisa mais localizada. Já em São Paulo, como Minas Gerais, tem vários estados. Sim. E há um risco de pandemia, de epidemia. Sim, a dengue, ela é mais ou menos endêmica, porque a gente sempre tem casos, né? Nunca fica totalmente sem casos, aumenta muito no verão. Mas estamos vivendo um surto. Agora, esse mosquito da dengue é o mesmo que causa a malária, ou não? Sim, é o Aedes aegypti, ele causa... Mas são doenças totalmente diferentes. Assim, são doenças causadas por um subgrupo de vírus que chamam arbovírus, né? Que é desculpa, não é a malária, é a febre amarela, né? Então, é a febre amarela, a dengue, e eles causam doenças provocadas por esses arbovírus, porque eles são reservatório desses arbovírus. Certo. Mas só que nós temos vacina, e no caso da dengue ainda não tem. Então, exatamente. Na febre amarela temos vacina disponível. Certo. Vacina eficaz. Maria Elisa, dá um último recado para a população. Vamos tentar fazer com que as pessoas que estão nos assistindo cuidem para que a gente tenha menos casos de dengue possível. Como é que a gente vai fazer? Não adianta assim a gente achar e jogar todas as fichas na vacina, porque agora veio esse boom da vacina. A vacina, ela não protege 100%. Certo. Mesmo quando a gente tiver a vacina, ela tem proteção de 40% a 70%. A gente tem 4 tipos de vírus da dengue, o 1, 2, 3 e o 4. Dependendo do tipo de vírus, a gente não sabe qual vírus está circulando em Mococa esse ano ainda. Dependendo do tipo de vírus, essa proteção vai variar de 40% a 70%. Então, não dá para jogar a responsabilidade do controle da doença na vacina. A responsabilidade continua sendo no controle de foco. Quando tiver vacina para todo mundo, essa cobertura, ela é uma cobertura razoável, mas ela não é a ideal. Né? Então vamos cuidar. Não adianta achar que a vacina vai salvar e não vai ter mais dengue. Vai ter, porque a vacina não protege 100%. Então, sempre é o controle do foco, que fica a mensagem assim, que cada um é responsável pelo seu. Não é assim, mas a vigilância tem que vir aqui porque tem muito mosquito. Não, eu tenho que vigiar minha casa, cada um tem que limpar minha casa, evitar essa água parada, ficar vigilante. Exatamente. Né? Doutora Maria Elisa, muito obrigada pelas informações. Espero que cada um faça a sua parte, que todos nós vamos tentar evitar a dengue. Mais um problema presente aqui em Mococa e no Brasil inteiro. Muito obrigada, doutora Maria Elisa.